Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafael, faço parte da equipe de pastores e é uma alegria ter vocês aqui nessa noite para continuarmos a nossa série Guarde-Reios. O objetivo dessa série é mostrar que essa proteção que nós temos, esses limites que foram estabelecidos por Deus, porque esse Deus nos criou e sabe muito bem como nós funcionamos, esses limites são para que nós desfrutemos de uma verdadeira liberdade. Nós sabemos que quando nós extrapolamos esses limites, nós experimentamos algumas consequências. E durante o mês nós falamos sobre guarda-reios na sexualidade, na era digital, e no último domingo nós falamos sobre finanças. E hoje a minha responsabilidade é compartilhar com vocês sobre guarda-reios nas palavras. Esse é um tipo de assunto que toca todo mundo. Seja você aquele tipo de pessoa que fala muito e por isso peca por muito falar. Ou por você ser aquela pessoa que fala menos. Falar menos também pode ser um problema, porque talvez você não consegue se comunicar, você não consegue trazer para fora aquilo que você está pensando, sentindo, você não consegue traduzir isso em palavras, e isso de alguma forma dificulta os relacionamentos. As palavras são importantes porque a Bíblia diz que nós podemos jogar sementes que vão trazer vidas, ou nós podemos causar algumas guerras com as nossas palavras. Se você tem acompanhado os noticiários, você viu que uma palavra do presidente Donald Trump, hoje 3 bases do Irã foram atacadas. Por meio da nossa comunicação, nós nos relacionamos de maneira saudável ou doentia. Algo que construa pontes, onde temos facilidade e liberdade para conversar, para interagir, ou nós construímos muros. Você talvez tem pessoas assim, dentro do seu contexto familiar, onde talvez você falou o que não devia, e isso construiu alguns muros, ou você foi aquela pessoa que ouviu palavras que não devia, e isso também criou alguns obstáculos. As palavras fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Acordamos e logo no contexto da nossa família, nos comunicamos, interagimos uns com os outros, vamos para o trabalho, e nós percebemos a importância de falar, de conversar. E às vezes até nós fazemos alguns comentários precipitados. Não sei se você já fez algo desse tipo, mas sabe quando você olha para uma pessoa e você começa a interpretar a vida dela? Talvez pelo ângulo, ou talvez porque ela se alimentou um pouco mais. Aí você começa a interpretar, acho que ela está grávida. E aí você chega, nossa, você está grávida? E ela fala assim, não. Aí você fica naquela situação constrangedora. Ou aquele tipo de comentário que quando você pergunta, e o namorado ou a namorada? E aí você descobre que eles terminaram ontem. E aí você fica com aquela cara, tipo assim, Jesus, me arrebata aqui agora, volte. Comentários precipitados, que muitas das vezes nos colocam em situações constrangedoras. Mas lidar com as palavras é algo tão importante, tão necessário. Mas a nossa cultura, a nossa modernidade, ela tem transformado aquilo que a Bíblia chama de pecado, porque fere a Deus, machuca o próximo, em virtudes. Existem algumas roupagens para algumas palavras. Alguns dizem assim, não é fofoca. É pedido de oração. Estou compartilhando com você sobre o fulano, mas é para a gente orar. É para a gente rogar ao Senhor pela vida deles. Para a gente interceder por eles. Ou outros tipos de comentário como, não é grosseria, é sinceridade. Ou seja, ser sincero e ser grosso
são as mesmas coisas e se tornaram virtudes. Na verdade, são pecados que muitas das vezes estamos cometendo e justificando com uma roupagem diferente. Ou não é uma reclamação, é observação. Aquele tipo de pessoa que reclama de tudo. Mas não é reclamação, é observação. É porque eu sou muito analista, eu sou muito analítico, eu vou prestando atenção em cada detalhe. Mas talvez é um coração descontente, um coração murmurador. Ou não é crítica, é a minha opinião. Nada está bom, ou não estou falando mal, só narrando os fatos. É tipo um Galvão Bueno. Galvão Bueno narra os jogos. Eu narro a vida das pessoas. Eu amo comentar sobre as pessoas. Mas eu só estou narrando, não estou dando a minha opinião, não estou interferindo, não estou machucando ninguém, não estou ferindo ninguém. Eu só narro os fatos. Ou, eu estava comentando aqui, mas quem somos nós para julgar, né? É verdade, né? Quem somos nós? Nós não entendemos. O mundo já entendeu que eles precisam se comunicar melhor. Alguns livros estão sendo escritos para falar sobre comunicação. Como comunicação não violenta, comunicação assertiva, ou sobre a habilidade de ouvir. Ou seja, empresas estão promovendo treinamentos para que as pessoas consigam se comunicar melhor. Porque a comunicação interfere diretamente nas negociações, nas metas, nos objetivos, nas missões, na missão, nos valores da empresa. Então nós precisamos ser assertivos. Como que nós traduzimos aquilo que sentimos em palavras, sem ferir? Como é que nós dedicamos os nossos ouvidos com atenção, com cuidado, para ouvir aquilo que a pessoa está falando? O mundo já entendeu que nós precisamos nos comunicar melhor. Está escrevendo sobre isso. Mas como o Paul Tripp diz, precisamos fazer de tudo possível para dar às nossas palavras a importância que a Bíblia nos dá. Lembrando que Deus diz que prestaremos contas de cada palavra frívola. A minha missão hoje aqui, nessa noite, é mostrar que nessa cultura de muitas informações, aonde nós estamos falando com as pessoas 24 horas, aonde as redes sociais nos aproximou de muitas pessoas, e nós estamos comentando, interagindo, mandando áudio, postando, é que não nos damos conta do peso, da importância das palavras que falamos ou que escrevemos. Ficou algo banal. Por exemplo, receber um áudio de 20 minutos. Graças a Deus pela velocidade 2, né? Meu cérebro aqui sofre. Mas nós começamos a banalizar aquilo que talvez poderíamos falar pessoalmente, olho a olho. Agora nós falamos tudo virtualmente. E é interessante porque essa geração não faz a diferença entre o virtual e o real. Mandar, eu estou preocupado com você por uma mensagem, a mesma coisa que você ir até a pessoa, encontrar ela e dizer, eu estou preocupado com você. Mas nós precisamos dar a importância devida às palavras. Porque Jesus disse que as nossas palavras, elas não são neutras. E nós daremos conta de tudo aquilo que falamos. Por isso que é importante frearmos. Por isso que é importante colocarmos limites. Por isso que é importante colocar guarda-reios nas palavras. E se você está aqui, você é um discípulo de Jesus, a maneira como que você se comunica importa. Você não pode dar a desculpa de eu falo do jeito que eu quero, eu me comunico do jeito que eu quero, eu levanto a voz, eu sou assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, é a minha personalidade, é a minha criação. Não. Se você é um discípulo de Jesus, a maneira com que você fala com as pessoas importa para Deus. E você não pode justificar a sua insensatez nas palavras baseado na sua personalidade. Eu sou colérico, falo,
sou quente. Nós começamos a nos vangloriar de alguns rótulos. E de alguma forma nós começamos a justificar os nossos pecados, ao invés de nos arrependermos. Então aquilo que nós falamos importa. E esse que vos fala precisa de muita transformação. Eu poderia chamar a Bianca aqui, a minha esposa, e ela iria pontuar N situações que eu e ela vivenciamos na nossa relação conjugal. Às vezes, por ser um pouco mais objetivo, talvez eu sou grosso, sou seco, e eu estou aprendendo a comunicar. Estou aprendendo a usar as palavras da maneira correta. Na minha relação com as minhas filhas, eu percebo exatamente isso. Dependendo das palavras que eu escolho, eu posso ter reações diferentes delas. Eu posso gerar medo, eu posso gerar angústia, ou eu posso gerar segurança, paz, confiança. Então esse que vos fala precisa também de muita transformação. Não sou perfeito, não cheguei lá, mas estou caminhando passo a passo, entendendo a importância da palavra e de que o Senhor é aquele que nos capacita para que essas palavras cumpram os seus propósitos. Por isso que nessa noite eu quero falar com você sobre o guarda-reios nas palavras. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. O texto diz assim: a língua tem o poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Vou ler novamente. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Eu escolhi esse texto para começar a nossa reflexão aqui em Provérbios, que é uma coletânea de sabedoria. Aqui o Salomão está traduzindo a lei em ditados, de maneira simples, didática, mostrando para o povo qual é a vontade de Deus e a maneira com que nós vivemos que agrada a Ele. Então Provérbios é um chacoalhão, uma chamada de atenção do pai para o filho, dizendo: case com a sabedoria. Se você ouvir a sabedoria que está se comunicando nas praças, nas ruas, você viverá dias maravilhosos, felizes. Você vai desfrutar de consequências positivas. Você vai experimentar o melhor dessa vida. Mas se você decidir casar com insensatez, você vai experimentar algumas consequências terríveis. E aqui Provérbios capítulo 18, versículo 21, vai nos dizer que as nossas palavras, ou elas geram morte, ou elas geram vida. Então aquilo que nós falamos, a maneira com que falamos, importa. Numa paráfrase, a mensagem, Eugênio diz exatamente isso, de que as nossas palavras podem tanto trazer saciedade, satisfação, ou uma indigestão. Porque as pessoas estão se alimentando das nossas palavras. E as nossas palavras, quando elas proferidas, elas não têm como mais voltar atrás. Elas viajam, elas encontram lugares, e logo depois elas trazem as suas consequências. A palavra traz vida ou traz mortes. Nós não acreditamos que esse texto está dizendo aquilo que é conhecido como confissão positiva, que você precisa falar, declarar, profetizar, e na medida do tempo, com a sua fé, com o seu esforço, aquilo se torna uma realidade espiritual e depois se materializa na sua vida. Então, se você quer bênção, você precisa falar sobre as bênçãos para que de alguma forma as suas palavras possam atrair bênçãos para a sua vida.
Esse texto não está dizendo sobre isso. Esse texto está dizendo que na medida que nós nos comunicamos, podemos gerar morte ou vida. Por isso a minha pergunta para você aqui nessa noite é: como você tem usado as suas palavras? Você tem refletido naquilo que você tem falado? Olhando para esse último mês, quais foram as consequências que você experimentou, seja pelo bom uso das palavras, ou seja, você talvez experimentou esperança, conforto, consolo, animação, encorajamento, ou você experimentou coisas ruins, desesperança, medo, confusão. Como é que você está usando as palavras dentro da sua casa, no seu lar, na sua relação conjugal, na sua relação com seus filhos, na sociedade onde você trabalha, onde você realiza os seus negócios? Como você tem usado as suas palavras aonde você serve? Aqui na rede, nos ambientes. Como você tem usado as suas palavras? Tiago, lá em capítulo 3, o irmão de Jesus dedica a usar algumas analogias para mostrar a importância das palavras. Uma das analogias do poder da língua é o freio. O freio do cavalo. Aquele pequeno objeto que colocado na boca daquele animal feroz, indomável, rápido, ele tem a capacidade de controlar o cavalo. Ou seja, um comando que você dá para a cabeça, todo o corpo se movimenta naquela direção. Não sei se você já andou a cavalo, mas eu cresci em cima de um cavalo. Logo aos 6 anos eu ganhei um cavalo do meu avô, e toda a minha infância eu vivia em cima de um cavalo. Eu amo cavalos. Mas na medida que eu vivia as minhas aventuras, eu fazia algumas loucuras, eu percebi a importância de você saber manusear as rédeas. Se você não dá os comandos, se você não transmite uma segurança para o cavalo, ele vai fazer o que ele quiser, ele vai agir pelo seu instinto. E aí você pode cair um tombo, você pode machucar. Eu me lembro de uma história, uma vez, recentemente aqui em Indaiatuba, nós e uma família fomos até uma cocheira aqui na Helvétia. Peguei o cavalo, andamos. Minhas filhas andaram, depois os filhos deles. E ele foi decidir andar pela primeira vez. Cavalo tranquilo, manso. Mas como era a sua primeira vez, naquela ansiedade, naquele medo, ele deixou muito solto a rédea. E de repente o cavalo se descontrola. E aí aquele desespero todo, meu Deus, estou diante de alguém que pilota um avião, mas não está conseguindo controlar um cavalo. Como isso? E aí nós conseguimos controlar aquela situação, mas isso mostra a importância do freio. E Tiago mostra que a língua precisa ser controlada. Ela é um pequeno órgão, ela ocupa 2% do nosso corpo, mas ela causa impacto, ela alcança todos os lugares. Uma outra é um leme de um navio que diante do oceano, diante de ventos, ondas, direciona o navio para onde ele quer. Um pequeno leme, algo que parece insignificante, como a língua, como as nossas palavras. Uma outra ilustração é o fogo, a fagulha. Tiago diz que a língua é fogo. Às vezes é um pequeno comentário, é um áudio, é um post, e de repente o ambiente muda, as relações mudam, tudo muda, porque foi a partir de uma palavra que o ambiente ficou diferente. Eu não sei você, mas eu já vivenciei experiências aonde que pequenas fofocas trouxeram divisão numa igreja. E o prejuízo da divisão numa igreja é incalculável por causa de fofocas.
Na verdade, falar mal do irmão é uma das 7 coisas que Deus abomina. Deus se importa de tal forma a maneira com que nós lidamos um com o outro, que falar mal dos seus filhos é algo abominável ao Senhor. Mas a língua parece como fogo. Um outro exemplo de Tiago é o veneno. Quando você fala, logo você já se viu contaminado por aquilo. Já não tem como fugir, não tem como escapar, porque agora aquilo que você falou já está permeando as pessoas e é impossível de reverter. Por isso que as palavras definem a qualidade e o destino da sua vida. Se você está vivenciando coisas positivas, saudáveis, de alegria, é porque você está usando bem as palavras. Se você experimenta por outro lado de algumas outras coisas negativas, é porque você talvez está usando de maneira insensata as suas palavras. Como diz 1 Pedro, se nós quisermos desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Se você quer ser feliz, se você quer desfrutar da vida, Tiago está dizendo, refreie a sua língua. É impossível ser feliz e não refrear a sua língua. É impossível desfrutar da vida e continuar mentindo. Porque Provérbios vai dizer que palavras positivas promovem saúde, promovem vida, transformação e bênção. Se nós sabermos usar as palavras, é isso que nós vamos colher. Por outro lado, a maneira negativa é destruição, é morte, feridas e contendas. A maneira como nós escolhemos usar as palavras podem trazer pontos positivos ou negativos. Por isso que nós precisamos considerar a importância de falarmos, comunicarmos, escolhermos a maneira certa de falar com as pessoas, porque como diz um estudo, palavras negativas pesam mais que palavras positivas. Se você fala uma palavra negativa, estudiosos dizem que você precisa de 5 a 7 palavras positivas. Uma palavra negativa pode levar anos de encorajamento para que uma pessoa consiga vencer aquilo. Porque as palavras encontram um lugar na nossa alma, elas mexem com as nossas emoções, elas causam traumas, elas criam obstáculos, elas dificultam as nossas relações. Por isso que palavras negativas pesam mais do que palavras positivas. Como o Provérbios diz, há palavras que ferem como a espada, mas a língua do sábio traz cura. Nós temos uma espada na nossa boca. E na medida que nós falamos, nós temos a capacidade de ferir, de machucar, de trazer destruição, de gerar desânimo, de gerar crises de identidade. Mas por outro lado, a língua do sábio promove cura. O objetivo dessa série é que nós sejamos pessoas sábias, que promovem curas, que promovem saúde, que promove transformação, porque aprendeu com o Senhor como usar as suas palavras. Por isso, nessa noite, eu quero compartilhar com você 3 guarda-reios nas palavras. Como nós, diante desse cenário, diante da vida, podemos viver de maneira sábia. E o primeiro conselho é buscar a sabedoria de Deus. O texto em Provérbios, capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Na verdade, se eu e você queremos viver de maneira sábia, comunicando aonde escolhemos palavras, e essas palavras cumprem os propósitos que Deus estabeleceu, porque Ele é o Criador das palavras e eu não posso usá-las para o meu próprio interesse.
mas preciso me colocar diante de Deus, humildemente, dizendo: Senhor, eu não sei comunicar. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei traduzir o que eu penso, o que eu sinto, o que eu creio diante das pessoas. Eu estou olhando para os meus relacionamentos e eu estou vendo os frutos negativos, frutos pesados. Eu estou vendo culpa, dor, sofrimento, distanciamento, e eu não sei como usar as palavras. Eu sou um tolo, eu sou um insensata. A sabedoria de Deus está à disposição para aqueles que reconhecem que não sabem, que não conseguem. Por isso que a palavra de Deus diz que, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dá de bom agrado. Nós precisamos entender que o temor do Senhor faz com que nós nos comuniquemos melhor uns com os outros. Eu não uso a grosseria para dizer que é uma sinceridade. Eu penso antes de falar. Eu não posso justificar baseado na minha personalidade, baseado na minha criação, baseado nas influências que eu recebi. Se eu quero viver diante do Senhor, eu preciso viver com o temor de que eu vivo diante de Deus. E por viver diante de Deus, importa a maneira com que eu falo com as pessoas. Por isso nós devemos reconhecer que Deus é o melhor comunicador. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Ele fala e Ele traz tudo à existência. A palavra de Deus diz que nenhuma de suas palavras voltam vazias. Jesus encarna e Ele é o próprio verbo, Ele é a própria palavra de Deus na ação no mundo. Jesus vem para traduzir, para mostrar como é o homem perfeito. Um homem que ama Deus, um homem que ama pessoas. Um homem que sabe lidar com as pressões, com os inimigos. Pessoas estão traindo Ele, pessoas estão perseguindo, pessoas estão querendo a sua morte. Jesus sabe muito bem escolher as suas palavras. Ele está diante de pessoas que são excluídas da sociedade. Ele lida com as críticas, com os julgamentos, mas Ele sabe falar na medida certa, com palavras certas, porque Jesus é o melhor comunicador. E se nós somos filhos de Deus, nós precisamos aprender como se comunicar com o nosso Pai. E a sabedoria começa com esse reconhecimento de que Deus é o melhor comunicador. Deus é quem nos ensina como nós devemos nos comunicar. Na verdade, Satanás não sabe se comunicar. Toda vez que Satanás se comunica, ele traz mentira, ele traz confusão, ele traz morte, ele traz distanciamento. Mas toda vez que Jesus se comunica, Ele traz perdão, Ele traz cura, Ele traz paz, Ele traz relacionamento. Então, se tem alguém que sabe se comunicar, é o próprio Jesus. E para eu e você vivermos uma vida sábia na maneira com que nós nos comunicamos, precisamos assentar aos pés de Jesus para aprender com Ele. Temer ao Senhor é reconhecer que a imagem de Deus nas pessoas. Se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e isso é o que nos distingue dos animais, nós somos a coroa da criação, e Deus nos deu as palavras para que comuniquemos uns com os outros, para que sirvamos Ele neste mundo, para que comuniquemos o seu reino, a sua palavra, aquilo que Ele fez em Jesus. Nós precisamos entender que as pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus. Então a maneira com que eu comunico com o meu próximo importa. Porque eu posso tanto ferir a imagem de Deus, ou eu posso cuidar e proteger da imagem de Deus. A visão da imagem de Deus que nós temos, ela é tão pequena. Eu sei que você gosta de ir para aqueles lugares onde você contempla a natureza. Quando você vai para a praia e você vê aquele quadro pintado,
aquele nascer do sol, aquele pôr do sol, aquela harmonia das cores. Ou quando você vai para as colinas, para as montanhas, ou você vê a diversidade dos animais, e você fica extasiado, uau, como Deus é perfeito, como Ele é criativo, como Ele cuida de cada detalhe. E você fica extasiado, uau, glória a Deus, o Senhor é criador, o Senhor é poderoso. Quando passamos pelo parque ecológico, nesse parque lindo que Indaiatuba tem, de 10 quilômetros, de muita diversidade, de beleza, nós ficamos, uau, como é bom morar em Indaiatuba, que lugar lindo. Mas nós nos esquecemos que nós, enquanto seres humanos, também temos a imagem de Deus. E que existe mais da imagem de Deus aqui nesse auditório hoje do que no parque ecológico, do que numa vista para o mar. Mas nós nos esquecemos de que a imagem de Deus se faz presente nas pessoas. E por esquecermos, nós não temos temor, cuidado, reverência na maneira com que comunicamos. Se você for olhar o texto de Efésios, a Bíblia diz que a maneira como que nós usamos as nossas palavras, elas entristecem o Espírito. Elas podem potencializar o trabalho do Espírito Santo em nós, ou elas podem dificultar. Por isso nós precisamos reconhecer a imagem de Deus nas pessoas. A maneira com que a gente busca sabedoria é a partir do relacionamento. O relacionamento com Jesus transforma a maneira como nos relacionamos com as pessoas. Quanto mais eu cresço nesse relacionamento, quanto mais eu o conheço, quanto mais eu o amo, quanto mais eu o percebo, mais parecido com Ele eu vou me tornando. Porque eu entendo que é a partir da minha relação com Ele, conhecendo a Sua palavra, é que eu vou conhecendo a Sua vontade, os Seus desejos, quem Ele é. E isso a partir da fé vai transformando o meu coração e eu vou me tornando uma pessoa completamente diferente. Quem fala mais com Deus aprende a falar melhor com os homens. Quem se comunica com o Criador, quem se dedica a uma vida de devoção, de entrega, de quebrantamento, de constância, de profundidade, essa pessoa, ela é completamente transformada na maneira com que ela se comunica. Se você parar para pensar nas pessoas que você admira pela forma com que talvez elas falam, ou talvez por saber observar, são pessoas que estão próximas de Jesus. São pessoas que estão cultivando um relacionamento com Ele. Então, se eu quero buscar a sabedoria de Deus, eu preciso me colocar em oração, na leitura da Sua palavra, para eu experimentar o poder do Espírito, que é amor, que é longanimidade, que é paciência, que é benignidade, que é fidelidade, que é domínio próprio. Então, na medida em que eu estou aprofundando o meu relacionamento com Jesus, mais visível o fruto do Espírito se torna. Por isso, quem fala mais com Deus aprende a falar melhor com os homens. Talvez você até consegue se conter. Talvez você está buscando algumas técnicas. Talvez você vai para o espelho e ensaia algumas questões. Mas isso talvez não resolva. E talvez não está faltando técnica para você, talvez está faltando tempo com Deus. Porque o nosso problema não é horizontal, não é nas nossas relações. O nosso problema é vertical. É perceptível isso quando eu não estou bem com Deus, estou com algumas dificuldades, quando negligencio algo, o quanto que isso afeta a minha relação com a Bianca, a minha relação com as minhas filhas, a minha relação com as pessoas. Mas quando eu estou alinhado com Jesus, isso também facilita as minhas relações com as pessoas. Por isso a pergunta é, desde que você conheceu a Jesus, as pessoas reconheceram a diferença na sua forma de falar?
Você mudou na forma com que você fala desde que você conheceu a Jesus? Ou você permanece a mesma pessoa? As fofocas, as mentiras, as calúnias, as difamações, os xingamentos, as palavras sujas. Mudou o seu vocabulário. Quando nós olhamos para a experiência de Isaías, que tem uma visão da glória de Deus, vê esse Deus que é santo, 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 a primeira coisa que ele faz, a primeira coisa que ele diz é: Senhor, sou um homem de lábios impuros. Em mim há um lixo. Em mim há uma podridão. Em mim há maldade. Em mim há injustiça. Diante da tua santidade, diante da sua beleza, diante da sua supremacia, da sua soberania, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. A narrativa continua dizendo que um anjo vem, purifica os seus lábios, e depois Isaías é completamente transformado. As pessoas reconhecem isso, a sua família pode testemunhar, ou você continua aquela mesma pessoa encrenqueira, barraqueira, que mais divide do que alinha, que mais distancia do que aproxima. Seus amigos reconhecem que você mudou na forma com que você fala. Os assuntos são outros. Você trata agora com reverência alguns assuntos. Algumas brincadeiras já não encontram espaço na sua boca. Você mudou. Porque se Jesus vive em nós, Ele precisa ser ouvido através de nós. Se esse Jesus que nós confessamos com nossa boca, e que a palavra de Deus diz que Ele habita no nosso coração, Ele precisa ser ouvido através de nós. Jesus precisa estar nas suas palavras. A palavra de Deus precisa estar na sua comunicação. A palavra de Deus precisa estar na sua mente. Porque se esse Jesus habita em você, Ele precisa ser conhecido através de você. Não dá para dissociar. Tiago vai dizer isso. Se você não freia a sua língua, aquilo que você faz como religião, como fé, como prática de uma relação com Deus é vã. Mas nós passamos as horas, os dias, consumindo tudo que este mundo nos oferece. São os documentários, são as séries, são os filmes, são as redes sociais, é o influencer, é TikTok. Nós vamos consumindo esse lixo do mundo e negligenciando a sabedoria da palavra de Deus, o tempo a sós com Deus. E depois nós nos questionamos por que nós falamos o que falamos e da maneira que falamos. Por que eu estou tão ríspido? Por que eu estou tão insensível? Por que eu estou tão grosso? Por que eu estou ferindo? Por que eu estou machucando? Porque não estamos nos alimentando da palavra de Deus. E esse Jesus que habita em nós, Ele está apagado. Ele está fraco. E Ele não fala. Por isso que é difícil você talvez encontrar ambientes que não são formais, institucionais, um pequeno grupo, uma reunião de oração, um serviço, aonde nós estamos dentro do ambiente de igreja, assuntos voltados para a palavra de Deus. Esses tempos atrás eu estava fazendo um curso no Haggai, liderança avançada, e eu tive uma experiência engraçada com o Ebenezer. O Ebenezer chegou numa roda de conversa, ele sentou, colocou o seu prato ali, começou a comer, e nós estávamos discutindo sobre futebol. E homem, quando fala de futebol, é uma animação, a gente fica feliz, a gente demonstra que a gente conhece, a gente fala escalação, a gente fala sobre formação, a gente fala sobre tática, a gente fala colocação, os próprios adversários. E logo depois,
ele terminou de comer, ele observou, e ele fez algumas perguntas para nós. Algumas perguntas bíblicas. Bom, eu soube responder essas perguntas, mas algumas pessoas que não estavam ali não sabiam. E eram questões básicas, simples. Mas ele nos levou à reflexão de que nós não falamos muitas vezes com tanto entusiasmo, com tanta alegria, com tanta propriedade da palavra de Deus. E não falamos é porque ela não ocupa espaço no nosso coração, no nosso dia a dia, na nossa mente. E é por isso que nós nos encontramos e nós falamos sobre tudo, exceto da palavra de Deus. Talvez nossos encontros são muito mais alinhados com as intenções e os propósitos de Satanás do que com os propósitos de Deus. Nós nos encontramos para falar mal do fulano, da ciclana, para denegrir a imagem dessa pessoa. E para isso, Satanás faz uma festa, porque é isso que ele quer causar. Se Jesus vive em nós, ele precisa ser ouvido através de nós. Por isso que a boca é um termômetro da vida cristã. Se você quer descobrir a qualidade, a profundidade da relação de uma pessoa com Deus, você precisa observar a forma com que ela fala, o que ela fala. Por isso, o primeiro conselho é buscar sabedoria em Deus. O segundo conselho é ouvir antes de responder. O texto de Provérbio diz: falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. O texto está nos ensinando que a sabedoria começa com o silêncio. O sábio não é aquele que tem todas as respostas. E nessa geração onde nós somos especialistas sobre todos os assuntos, nós somos especialistas no conflito de Israel com o Irã, nós somos especialistas na saúde, nós somos especialistas na política, na economia, nós temos opiniões para tudo. Nós queremos logo colocar para fora as nossas opiniões, porque ninguém pensou como nós. Ninguém pensa como a gente. Nós temos um olhar crítico, nós temos as melhores respostas, as melhores decisões. E por acreditarmos, nós não ouvimos, nós não observamos, nós não refletimos, falamos de maneira precipitada, e por falarmos de maneira precipitada, pecamos da maneira com que falamos. Mas a sabedoria está num silêncio. O silêncio não de passividade, mas de autocontrole. De alguém que está observando, ouvindo, processando as informações para uma reação positiva. Por isso que nós precisamos desenvolver a habilidade de ouvir com interesse. E eu confesso para você, às vezes em algumas questões eu sou péssimo para isso. Às vezes a Bianca me fala algumas coisas e eu acredito que ela não falou. Porque eu não estou ouvindo com interesse. Então a hora que ela me pergunta alguma coisa, eu falei assim: não, mas você não falou isso. Falei. Porque nós estamos distraídos, são tantas informações, tantas responsabilidades que nós assumimos, nós temos que dar resposta para tantas questões, e que às vezes nós não paramos para ouvir as pessoas, não paramos para ouvir com interesse, nós não damos ouvido às pessoas. Só que ouvir, parar tudo o que nós estamos fazendo, é uma atitude de amor. Quantos relacionamentos, quantas discussões são criadas porque nós não nos colocamos com os nossos ouvidos atentos, sensíveis, com o interesse de ouvir o que aquela pessoa está dizendo. Nós precisamos desenvolver a habilidade de ouvir com interesse. Isso é uma atitude sábia. Considerar o contexto e pensar nas suas consequências. Nós não podemos falar o que nós pensamos, da maneira com que nós queremos. Nós podemos colocar para fora tudo o que nós acreditamos. Se você fizer isso, você vai perder todos os seus amigos. Nós precisamos entender o contexto em que estamos, porque a comunicação cristã não tem o objetivo de satisfazer o nosso interesse próprio, mas a comunicação cristã se coloca em direção ao outro, o interesse do outro, como uma pessoa está, o que ela precisa. Eu preciso entender que o outro é o foco, logo
eu preciso pensar antes de falar. Eu fui no açaí um tempo atrás, tempo chuvoso, com muitos movimentos, carros para lá, carros para cá, aquela dificuldade de encontrar uma vaga. E eu olhei uma circunstância ali, interpretei mal. A hora que o carro saiu, eu estava posicionado estrategicamente melhor que o outro carro, e eu fui logo entrando naquela vaga. Feliz, apesar de não ser coberto, aquela chuva. A hora que eu saio do carro, o cara baixa o vidro e começa a me xingar. Tu é um safado, cara. Você não viu que eu estava parado aqui? E começou a falar. Ele estava extremamente estressado. E eu disse para ele: me perdoa, eu vou tirar o carro, e você pode colocar o seu carro aqui na vaga sem problemas nenhum. A hora que eu falei isso, ele falou assim: não, me perdoa, eu não estou tão bem hoje, estou estressado. Isso me fez lembrar daquele Provérbios que diz: a resposta branda desvia o furor. A maneira como comunicamos importa. Acho que há 2 semanas atrás, eu estava indo ao almoço, identifiquei um carro de uma pessoa da rede, e eu a reconheci, e ela tinha acabado de sofrer um acidente. Eu fui lá ver o que estava acontecendo, prestar alguma ajuda, tentar apaziguar, porque a situação estava meio complicada. De repente chegou o proprietário real do veículo, e eu cheguei próximo para nós conversarmos, e ele logo levantou a sua voz, ele estava extremamente estressado. E ele disse: não, eu não quero que você participe, a minha conversa é com ela, foi ela que bateu, por que você está aqui? Aí ela tentou me defender: não, ele é meu amigo e tal. E eu falei: não, ok, eu vou ficar a 1,5 metro daqui, e se acontecer alguma coisa, ela me aciona, está tudo bem. Mas às vezes nós podemos revestir de: cara, tu está querendo crescer para cima dela, você quer se aproveitar desse negócio, eu vou ficar aqui e pronto, acabou. Eu poderia muito bem criar um barraco, criar briga por causa daquilo, bater o pé. Mas às vezes é melhor ceder e confiar naquilo que Deus vai fazer. E eu não era esse tipo de pessoa. Eu lembro que jogando futebol, queridos, ou área difícil, e que Deus, graças a Deus, me transformou. Apesar da minha competitividade, mas às vezes no futebol saía nos tapas, era briga, era gritaria. Por isso que nós precisamos considerar o contexto e pensar nas consequências. Talvez o que eu vou falar vai mais prejudicar do que ajudar. Por isso que o provérbio está dizendo: o coração do justo pensa bem antes de falar, a boca dos perversos transborda de palavras maldosas. Nós precisamos parar e refletir, digerir, sermos prontos para ouvir e tardios para falar. Quem fala no calor da emoção quase sempre se arrepende no frio da razão. Quantas palavras nós dizemos no calor da emoção, na pressão daquela circunstância, daquele momento, e palavras estão machucando pessoas, decisões estão sendo tomadas de maneira equivocada, mas porque nós estamos quentes, porque a temperatura está elevada, e depois nós nos damos conta do quão terrível foi aquilo que falamos para as pessoas. A hora que o frio da razão chega, e nós começamos a ponderar as coisas, a refletir sobre o momento, nós nos arrependemos de muitas questões. Não era daquela maneira que eu queria falar, eu não poderia ter usado aquelas palavras, eu te feri, eu te machuquei, eu causei alguns danos, prejuízos por causa do calor da emoção. Por isso que quem fala no calor da emoção quase sempre se arrepende no frio da razão. Pergunta para você você é um bom ouvinte? Você espera a pessoa falar? Considera? Ou você quer propor logo soluções
logo as melhores respostas, isso pode ser um orgulho. Você observa. Eu aprendi a observar, a olhar de maneira mais atenta, a entender um pouco mais a circunstância com esse casal aqui. Ele foi o meu primeiro pastor. Bember já era de idade, aposentou, jubilou no seu ministério, plantou inúmeras igrejas. Mas se tem algo que eu carrego do ministério dele, é a sua sensibilidade com as pessoas e a maneira com que ele observava tudo o que acontecia à sua volta. Eu me lembro de um momento em que eu tinha logo chegado nessa igreja batista e eu estava numa mudança, teologicamente falando, muito grande, repensando muitas coisas. E eu fui de um pêndulo para o outro. E eu comecei a bagunçar alguns relacionamentos na igreja. Eu comecei a provocar algumas questões teológicas. E eu comecei a distanciar as pessoas de mim. Eu comecei a perder alguns amigos. Eu comecei a se tornar uma pessoa chata. E um dia ele me chamou. E ele disse: Rafa, você chegou agora, a igreja está te amando, mas nos últimos tempos, você tem mais estado longe das pessoas do que próximo delas. E ele disse assim: por que isso está acontecendo? Eu falei assim: não, o Espírito Santo desceu ali, baixou, iluminou, e ele interpretou exatamente as circunstâncias. E foi aonde eu disse para ele: eu estou errando na maneira com que eu estou comunicando com as pessoas. Eu estou propondo algumas perguntas sem que as pessoas queiram. E eu estou orgulhoso teologicamente por entender algumas questões. E eu estava gerando algumas divisões. E a minha conversa com ele desde aquele dia mudou a forma com que eu me relaciono com aqueles que pensam diferente de mim. Porque aquele senhor era muito observador. Ele era um bom ouvinte. Você é um bom ouvinte? Quais pessoas que estão ao seu redor, que você pode aprender com eles, com a capacidade de olhar, observar, não de responder de maneira impulsiva, descontrolada. Por isso, o primeiro guarda-reios é buscar a sabedoria de Deus. O segundo é ouvir antes de responder. E o terceiro é reconhecer os propósitos das palavras. Paulo está dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmite graça aos que ouvem. Esse texto nos ajuda a pensarmos num filtro. Aqui, talvez você é de igreja, conhece um pouco mais. O filtro NET. Aquilo que é necessário, edifica e transmite graça. Então, antes de falar, antes de tomar algumas decisões, antes de ir até uma pessoa, antes de fazer um post, antes de gravar um áudio, eu posso talvez usar esse filtro para que de alguma forma eu possa ter algumas decisões sábias. A primeira é: necessita? Ou seja, essa palavra tem um propósito ou é só um ruído? Ela tem um propósito de encorajar, animar, consolar, corrigir. Ou ela é um ruído para gerar desânimo, para gerar desconfiança, para gerar ciúmes. Necessita eu dizer isso mesmo? Isso vai ser sábio? Segundo, edifica, vai fortalecer ou derrubar alguém? Isso vai contribuir para que essa pessoa cresça? Ou vai desanimá-la? Ou vai colocá-la ainda mais para baixo? Eu preciso entender que as minhas palavras contribuem para a relação delas com Deus. E se elas contribuem, eu tenho um propósito essencial nisso. Na maneira em que eu estou relacionando com elas, eu preciso usar palavras que vai fortalecer a fé delas e não vai derrubá-las. A segunda pergunta é: transmite graça? Isso reflete, mostra o amor e o caráter de Cristo? Isso está compatível com quem Jesus é, com o que Ele está fazendo, com aquilo que Ele fez?
Isso comunica a maneira humilde, mansa de Cristo. Isso comunica o fruto do Espírito. Então, antes de falar, pense no NET. Necessita, edifica, transmite graça. Por isso que olhando para esse filtro, nada disso de negativo, a mentira, a fofoca, a fake news, a difamação, a murmuração, o xingamento, piadas sujas, a xenofobia, o racismo, nada disso comunica algo que é necessário, que edifica e que transmite graça. E se nós somos os discípulos de Jesus, nós precisamos lutar contra todas essas questões. Nós não podemos apoiar, não podemos praticar, porque isso não comunica com Cristo. Se isso aqui de alguma forma permeia o seu vocabulário, permeia o seu coração, você precisa se arrepender. Fazendo aqui agora o checklist da comunicação, sou uma pessoa pronta para ouvir? Eu penso antes de falar, não uso o silêncio para frustrar as pessoas, não me envolvo em discussões, brigas, gritarias. Quando erro naquilo que falo, na maneira com que eu expresso, eu peço perdão, eu me arrependo, eu não devolvo na mesma medida, ou seja, se a pessoa gritou, eu vou gritar, se a pessoa bateu em algum objeto, eu vou bater, eu vou devolver na mesma moeda. Procuro ouvir e entender as pessoas, estou considerando o seu contexto, a sua dificuldade, quem ela é, não discuto via redes sociais, ou é lá no grupo da família que eu descaco com o abacaxi. E de repente, tia saiu do grupo. Primo saiu do grupo. Sai toda a família do grupo. Começa aquele caos. Casais que discutem por meio das redes sociais, por meio do WhatsApp. Queridos, não façam isso. Diga que você naquele momento não quer discutir, que você vai orar, que você vai pensar, e tal hora, chegando em casa, vocês conversam. Porque por meio das redes sociais nós podemos ter interpretações equivocadas. Um ponto que você coloca já muda tudo. Se você colocar uma carinha, há uma interpretação diferente. Então fuja disso. Provérbios não quer orientar a nossa boca, mas quer ensinar o nosso coração. Sabe o que Provérbios quer fazer? Ele não quer que a gente olhe para um checklist. Que legal, já que Provérbios tem 66 menções sobre a língua, sobre a fala, o que eu preciso para me comunicar melhor? Provérbios não está aqui para ensinar a sua boca, mas para orientar o seu coração, para que você entenda que você é incapaz de comunicar da maneira que Deus deseja. E é por isso que você precisa correr até Jesus de maneira desesperada, clamando pelo Senhor: transforma-me, muda o meu coração, transforma o meu interior. Provérbios quer nos ensinar que esse padrão é tão alto que nós não conseguimos, mas existe uma pessoa que sabe como falar, que se comunica bem, que é excelente na maneira que usa suas palavras, que é o próprio Deus. E Ele é o poder para que eu e você usemos bem as palavras, para que coloquemos freios, guarda-reios, proteção, limites da maneira com que nós falamos. Por isso, queridos, não são as circunstâncias ou as pessoas que determinam o que sai da sua boca, mas o que habita no seu coração. Não é aquela pessoa chata com que você convive, não são circunstâncias difíceis de enfermidade, dificuldades financeiras, não é a família que é incompreensível, não é a família que está passando por N questões, não é o filho que está rebelde, que não obedece às suas ordens. A maneira com que você fala revela aquilo que habita no seu coração. Aquilo que está dentro sai para fora. É impossível conter,
Porque como diz Jesus em Lucas capítulo 6, a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má, coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. A boa notícia é que Jesus nos dá um novo coração e coloca coisas boas lá, para que as palavras sejam boas, para que elas sejam temperadas, para que elas sejam de acordo com a necessidade, para que elas sejam para edificar, para que elas sejam para transmitir graça. A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio do lixo do mundo, se você está alimentando muito mais das coisas externas e não da palavra de Deus, a sua palavra vai ser insensata. Por isso você não pode dizer aquilo que como geralmente as pessoas dizem. Não era isso que eu queria dizer. A verdade bíblica é: me perdoa. Era justamente isso que eu queria dizer. Eu preciso de arrependimento. Eu preciso de ajuda. Porque na situação de calor, de pressão, aquilo que saiu é aquilo que você está acreditando, é aquilo que você está sentindo, é a maneira com que você está interpretando a circunstância. Não tem como abafar. Não tem como esconder. É nas relações, é nas pressões, é nas comunicações, nas interações diárias, família, trabalho, amigos, é que nós vamos conhecendo a nossa necessidade de Cristo Jesus. Nós não conseguimos nos comunicar sem Cristo. Nós não conseguimos falar de maneira sábia que cumpra os propósitos de Deus. Nós precisamos de Jesus. Por isso, a língua é um megafone do coração. Ela reverbera, ela torna visível, ela torna conhecida tudo aquilo que está oculto. Porque o nosso coração está falando, nosso coração está dirigindo a nossa vida, nosso coração está expressando crenças, amores que nós estamos comprometidos. Por isso a pergunta que eu quero te fazer é: quais palavras disseram a você que ainda te machucam até hoje? Talvez foi do seu pai, da sua mãe, de um líder, de alguém que você admirava. Talvez alguém disse para você que você é um incompetente, que você é burro, que você é um fracassado, que você não vai dar conta de fazer absolutamente nada nessa vida, que você é um infeliz, que você é um péssimo pai, uma péssima mãe, você é um péssimo filho. Quais palavras que disseram a você que te machucam até hoje? Deixa eu te falar, existe uma palavra maior e melhor, que é proferida do céu a partir da palavra de Deus, na autoridade do Espírito Santo, de que você não é o que essa pessoa disse, de que a sua identidade, o seu propósito não está na sua família, não está no seu trabalho, não está na sua carreira, não está em nada que você está buscando como expectativa. Está em Deus. Por isso, ouça a voz do alto. Você é um filho amado de Deus. Você é aceito, perdoado por Ele. Você é criatura dEle. Você é justificado diante de Cristo Jesus. Essa voz de Deus, no poder do Espírito Santo, ameniza todas as feridas, todas as palavras que disseram contra nós, que nos machucam até hoje. E na medida que eu experimento desse relacionamento, mais eu me aproprio da identidade de Cristo. A outra pergunta é: quais palavras você disse a alguém e acabou ferindo essa pessoa? A maneira com que você falou, as palavras que você usou. Se você é aquela pessoa que fere pela palavra, que é insensível, que é grossa, que é estúpida, que é ríspida, você precisa de arrependimento. Se você tem usado as suas palavras para fofoca, para mentira, para difamação, para calúnia de alguém, você precisa se arrepender diante de Deus.
Deus tem um propósito para as suas palavras e você não pode usar para o seu bem no seu coração orgulhoso. Por isso, como é que nós podemos colocarmos guarda-reios em nossas palavras? É impossível domar a língua se Jesus não doma o nosso coração. É impossível. Porque o que Deus quer fazer em nós começa dentro de nós. É no nosso coração, é no nosso interior. É a partir da relação com Ele que Ele vai transformando aquilo que nós falamos. Deus quer que nós nos humilhemos diante dEle. Reconheçamos que as nossas palavras estão sendo insensatas. Elas estão promovendo destruição, morte, contenda. Mas a partir da relação com Jesus, a partir de um arrependimento profundo e sincero, as nossas palavras podem cumprir o propósito de Deus. Deus pode usar as nossas palavras para que pessoas sejam encorajadas, consoladas, para que essas pessoas possam ser edificadas. Jesus quer alcançar o nosso coração, porque é a partir da nossa boca que Ele é conhecido no mundo. Ele usa o nosso falar, Ele usa nossas palavras para proclamar o seu reino, para proclamar a sua vontade e a sua palavra. Por isso que o mundo precisa de cristãos que não apenas falam sobre Jesus, mas que falam como Jesus. O mundo precisa de cristãos não apenas que falam sobre Jesus, mas que falam como Jesus. Queridos, essa é uma área tão sensível. E isso deveria nos levar a um arrependimento, a confissão, a pedido de perdão. Eu sei quando o meu coração é egoísta ao ponto de ferir o coração da Bianca. Eu sei as palavras certas para usar. E quando eu faço, eu colho morte no meu relacionamento com ela. Eu sei as palavras exatas para despertar a ira no coração das minhas filhas. E isso me mostra o quanto que eu preciso de Jesus. Um Salmos me acompanha, e eu termino aqui. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Que esse salmo seja a sua oração. Que esse salmo possa permear a sua semana. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Para refletir e praticar, Jesus vive em nós. Ele precisa ser ouvido através de nós. Suas palavras não são para construir ou encorajar, ou são para matar e destruir pessoas. É impossível domar a língua se Jesus não doma o seu coração. Feche os seus olhos. Eu quero que o Espírito Santo de Deus traga à sua mente, ao seu coração, palavras que te feriram ou palavras que você feriu alguém. E agora é o momento de dizer: Senhor, me perdoa. Eu estou trazendo destruição, morte para os meus relacionamentos. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti humildemente, reconhecendo que nós não conseguimos nos comunicar de maneira saudável, sábia, que somos tolos, que somos domados pelas nossas emoções descontroladas, que ferimos pessoas, que deixamos consequências. Nós queremos diante de Ti te pedir perdão. E queremos também nos dizer, transforma o nosso coração. Transforma o nosso eu, transforma o nosso interior, para que a nossa boca fale aquilo que agrada ao Senhor, de maneira sábia, pensando antes de responder, considerando as pessoas que são a imagem e semelhança do Senhor, para que essas palavras também cumpram os seus propósitos.
Coloca esses guarda-reios nas nossas palavras, Senhor. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém.